Já ouviu falar sobre o mais poderoso símbolo do inferno? A cruz invertida? Sim, utilizada em filmes, séries e outros documentos como um símbolo do inferno e de Satã. Sabia que temos também outros símbolos que transitam entre o sagrado e o profano? Prepare-se para uma jornada fascinante pelos meandros da história, onde o sagrado e o profano se entrelaçam de maneiras inesperadas. Hoje vamos desvendar os segredos por trás de alguns dos símbolos mais controversos e mal compreendidos da nossa cultura. Acredite, o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva. Vamos começar nossa jornada com um símbolo que, à primeira vista, parece a personificação do mal, a cruz invertida. Quantos de vocês, ao ver este símbolo, imediatamente pensam em filmes de terror, rituais satânicos ou música heavy metal? Bem, preparem-se para uma reviravolta surpreendente. A cruz invertida, longe de ser um símbolo do mal, tem suas raízes profundamente arraigadas na tradição cristã. Isso mesmo, você não leu errado. Este símbolo, que hoje causa arrepios em muitos, originalmente representava uma das maiores demonstrações de humildade na história do cristianismo. Tudo começou com o apóstolo Pedro, figura central na fundação da Igreja Cristã. Segundo a tradição católica, quando Pedro foi condenado à crucificação pelo Império Romano, ele fez um pedido inusitado. Não se considerando digno de morrer, da mesma forma que Jesus, Pedro solicitou ser crucificado de cabeça para baixo. Este ato de profunda humildade transformou a cruz invertida em um poderoso símbolo de devoção e submissão a Cristo. Então, como passamos de um símbolo de humildade para um ícone do mal? A resposta está na fascinante evolução cultural dos símbolos ao longo do tempo. A indústria do entretenimento, especialmente o cinema de terror, teve um papel crucial nessa transformação. Filmes como O Exorcista, de 1963, e O Bebê de Rosemary, de 1968, foram fundamentais para estabelecer a cruz invertida como um símbolo do mal na cultura popular. Estas obras-primas do terror utilizaram a imagem de forma impactante, associando-a a entidades malignas e possessões demoníacas. A partir daí, a percepção pública do símbolo mudou drasticamente. É fascinante pensar como um símbolo pode mudar tão radicalmente de significado. De um ato de devoção extrema a um ícone do mal, a cruz invertida nos mostra como os símbolos são maleáveis, sujeitos às interpretações e reinterpretações da sociedade ao longo do tempo. Mas a cruz invertida é apenas o começo da nossa jornada pelos símbolos controversos. Vamos agora voltar nossa atenção para outro ícone que tem causado polêmica recentemente: a estátua de Moloque. Em março de 2020, os visitantes do Coliseu, em Roma, foram surpreendidos por uma visão, no mínimo intrigante. Uma imensa estátua do deus Moloque foi colocada na entrada deste monumento histórico. Para entender o impacto desta exibição, precisamos mergulhar na história deste antigo deus. Moloque era uma divindade adorada pelos cananeus e cartagineses na antiguidade. Seu culto era notório por uma prática particularmente horrível: o sacrifício de crianças. As estátuas de Moloque tinham uma abertura na barriga, que funcionava como uma fornalha, onde as crianças eram depositadas como oferenda. É difícil imaginar um ato mais cruel e chocante. Esta prática era tão abominável que é mencionada várias vezes no Antigo Testamento, sempre com forte condenação. No livro de Levítico, por exemplo, Deus deixa claro que adorar Moloque e sacrificar crianças para ele é uma abominação imperdoável. Agora, imaginem o choque de muitos cristãos ao ver uma representação deste deus pagão na entrada do Coliseu, um local que, para muitos, é um memorial aos mártires cristãos executados ali durante o Império Romano. A controvérsia foi imediata e intensa. É importante notar que a estátua não foi colocada ali como parte de um culto moderno a Moloque, mas como parte de uma exposição sobre a cidade de Cartago. Na verdade, a estátua era baseada em uma representação de Moloque usada em um filme mudo de 1914 chamado Cabiria. Ainda assim, a escolha do local e do símbolo levantou questões importantes sobre sensibilidade cultural e respeito religioso.
Este episódio nos leva a refletir sobre como interpretamos e reagimos aos símbolos do passado em nossa sociedade moderna. Como equilibramos a preservação da história, mesmo suas partes mais sombrias, com respeito às crenças e sensibilidades atuais. Mas nossa jornada pelos símbolos controversos não termina aqui. Vamos agora nos voltar para um dos símbolos mais reconhecíveis e mal compreendidos, o pentagrama. O pentagrama, ou estrela de 5 pontas, tem uma história fascinante que remonta ao Antigo Egito. Ao longo dos séculos, este símbolo passou por uma incrível jornada de significados e associações, muitas vezes contraditórias. Na Antiga Grécia, longe de ser um símbolo do mal, o pentagrama era associado à filosofia e à matemática. O grande filósofo e matemático Pitágoras o usava como um símbolo de saúde e conhecimento. Os gregos também o utilizavam como um amuleto para afastar o mal. Durante a Idade Média, o pentagrama manteve conotações positivas. Era visto como um símbolo das 5 virtudes de um cavaleiro e usado como proteção contra bruxas e demônios. Imagine só, um símbolo hoje, associado ao ocultismo, era usado para se proteger do ocultismo. A transformação do pentagrama em um símbolo ocultista começou no século X, mas foi realmente consolidada nos séculos XVIII e XIX. Ocultistas como Eliphas Levi começaram a associar o pentagrama com os elementos da natureza, astrologia e a existência humana. A maçonaria também adotou o pentagrama, adicionando um Jô no centro, representando o grande arquiteto do universo. Esta adaptação ampliou ainda mais os significados associados ao símbolo, que passou a representar o homem, o demônio, proteção e magia, dependendo do contexto. Hoje, o pentagrama é amplamente utilizado em religiões neopagãs, como a Wicca. Neste contexto, suas 5 pontas representam os elementos ar, fogo, terra, água e espírito. É visto como um símbolo de equilíbrio e harmonia. No entanto, é a versão invertida do pentagrama que causa mais controvérsia. Com 2 pontas para cima e uma para baixo, esta versão é frequentemente associada à magia negra e ao satanismo. É um dos principais símbolos da Igreja de Satã, uma organização que, ironicamente, não adora nenhuma divindade, mas usa o imaginário satânico para promover uma filosofia ateísta e individualista. A jornada do pentagrama, de símbolo de conhecimento e virtude a ícone do ocultismo e do satanismo, é um fascinante estudo sobre como os significados dos símbolos podem mudar drasticamente ao longo do tempo em diferentes contextos culturais. Mas nossa exploração dos símbolos controversos não estaria completa sem mencionar uma das mais notórias organizações associadas ao ocultismo, o infame Hellfire Club, ou Clube do Fogo do Inferno. Fundado no início do século XVIII, o Clube do Fogo do Inferno começou como uma paródia irreverente dos clubes de cavalheiros da época. Diferentemente dos clubes tradicionais, que eram exclusivamente masculinos, o Clube do Fogo do Inferno admitia tanto homens quanto mulheres. O objetivo principal do clube era zombar da religião e expor suas hipocrisias. As reuniões eram repletas de sátiras e paródias de cerimônias religiosas. O líder do clube era chamado de O Diabo, e os membros eram incentivados a se vestirem como personagens bíblicos. As atividades do clube eram propositalmente escandalosas. Refeições com nomes blasfemos, como Torta do Espírito Santo e Lombo do Diabo, eram servidas. A irreverência e o desafio às normas sociais e religiosas eram a marca registrada do clube. Alguns anos depois, Sir Francis Dashwood fundou uma versão ainda mais notória do clube, a Ordem dos Frades de São Francisco de Wycombe. Dashwood era conhecido por sua paixão pela promiscuidade e por seu talento para o drama, e levou o conceito do Clube do Fogo do Inferno a novos extremos. A sede deste novo clube era a Abadia de Medmenham, decorada em estilo gótico com elementos provocativos. Um dos vitrais exibia a frase em francês, "Faça o que quiser", uma declaração ousada de liberdade moral. As paredes eram decoradas com representações de atividades eróticas dos membros, e a biblioteca continha uma vasta coleção de literatura erótica.
As reuniões do clube eram eventos elaborados e secretos. Os membros, muitos dos quais eram figuras proeminentes da sociedade inglesa, chegavam mascarados e vestidos com mantos. As atividades envolviam rituais pagãos, consumo excessivo de álcool e comportamentos cada vez mais obscenos conforme a noite avançava. Uma lenda particularmente bizarra conta que, em uma ocasião, um babuíno fantasiado de demônio foi usado para assustar os participantes, embora a veracidade dessa história seja questionável. O Clube do Fogo do Inferno, em suas várias encarnações, representa um fascinante capítulo na história do ocultismo e da rebelião contra as normas sociais e religiosas. Ele nos mostra como, mesmo em épocas de forte controle social e religioso, sempre existiram aqueles dispostos a desafiar o status quo, muitas vezes de maneiras extremas e provocativas. Refletindo sobre todos esses símbolos e práticas que exploramos hoje, a cruz invertida, a estátua de Moloque, o pentagrama e o Clube do Fogo do Inferno, somos levados a questionar o que esses elementos nos dizem sobre a natureza humana e nossa relação com o sagrado e o profano. Em primeiro lugar, eles nos mostram a incrível maleabilidade dos símbolos. A cruz invertida, que começou como um símbolo de humildade cristã e se transformou em um ícone do mal na cultura popular, é um exemplo perfeito de como os significados podem mudar radicalmente ao longo do tempo. Em segundo lugar, vemos como o medo do desconhecido e a atração pelo proibido continuam a exercer uma forte influência em nossa sociedade. A controvérsia em torno da estátua de Moloque no Coliseu demonstra como símbolos antigos ainda podem provocar reações intensas no mundo moderno. O pentagrama, com sua longa e variada história, nos lembra que os símbolos raramente têm um significado único e imutável. O que para uns é um símbolo de proteção, para outros pode representar um mal encarnado. E o Clube do Fogo do Inferno nos mostra como, em todas as épocas, existiram aqueles dispostos a desafiar as normas sociais e religiosas, muitas vezes de maneiras extremas e provocativas. Nos dias de hoje, em uma era de comunicação global instantânea e rápida disseminação de informações e desinformações, a compreensão desses símbolos e sua história se torna ainda mais importante. Vivemos em um mundo onde símbolos antigos são constantemente reapropriados, reinterpretados e às vezes mal utilizados. A polêmica em torno desses símbolos nos convida a refletir sobre nossas próprias crenças e preconceitos. Nos lembra da importância de olhar além da superfície, de buscar entender o contexto histórico e cultural, antes de fazer julgamentos apressados. Além disso, essa jornada pelos símbolos controversos nos mostra a complexidade da experiência humana. Ela nos lembra que a linha entre o sagrado e o profano, o bom e o mal, nem sempre é clara e definida como gostaríamos que fosse. Em última análise, esses símbolos e práticas são um espelho de nós mesmos, de nossas esperanças, medos, crenças e contradições. Eles nos desafiam a pensar criticamente, a questionar nossas suposições e a buscar uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. E com isso, chegamos ao fim de nossa fascinante jornada pelos símbolos controversos da história. Espero que este vídeo tenha sido tão esclarecedor e provocativo para vocês quanto foi para mim ao pesquisá-lo e apresentá-lo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Suas interações são cruciais para que possamos continuar trazendo conteúdos interessantes como este. E por falar em conteúdos interessantes, temos outro vídeo incrível para você. Está aparecendo na tela agora mesmo um link para outro vídeo do nosso canal que tenho certeza que você vai adorar. Não deixe de conferir. Muito obrigado por sua atenção e companhia. Até o próximo vídeo.